E aí, moçada, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao Motiva On. Eu sou o professor Vitor Rufo e vou dar sequência às aulas de Química Orgânica. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas sobre isomeria ótica, ok? Então vamos lá, vamos dar início aí. E para iniciar, eu deixo as minhas redes sociais para vocês. Caso vocês queiram entrar em contato, trocar uma ideia a respeito do conteúdo de isomeria ótica, nós estamos aí, beleza? Então vamos lá. Nossa aula é sobre composto com mais de um centro quiral. Vamos ver o que é isso. Número de isômeros óticos e mistura racêmica. Então vamos lá, vamos falar de isomeria ótica. Moçadinha, para começar essa aula, a gente precisa rever alguns conceitos de atividade ótica e de isomeria. E para isso eu preparei um início, um resuminho, para a gente trocar uma ideia sobre isso aí. Ó. Então vamos lá, revisão de isômero ótico. Isomeria ótica está relacionado com a propriedade de desviar a luz polarizada. Lembrando que nós podemos desviar a luz de duas formas, ou para a esquerda ou para a direita. E nós também vamos falar disso. Mas para que exista isomeria ótica, tem uma coisa muito importante. Ó, vem cá comigo, dá uma olhadinha aqui. Se você olhar esse composto, ele basicamente tem 4 ligantes distintos. Então, para existir uma atividade ótica, necessariamente o carbono tem que estar ligado em 4 ligantes totalmente diferentes. E ele é dito carbono assimétrico, ou carbono quiral. Então, o nome da nossa aula de hoje, que é composto de mais de um carbono quiral, significa dizer que nós vamos estudar compostos que tenham mais de um carbono com ligantes distintos, ok? Então, voltando, falando de isomeria e de atividade ótica, veja que eu peguei a molécula, coloquei ela em frente a um espelho. A sua imagem especular, ela é basicamente não sobreponível à molécula original, o que significa dizer então que nós temos um par de isômeros ópticos e esses isômeros possuem um nome. Sabe qual é o nome deles? Eles são chamados de enantiômeros. Enantiômeros são isômeros ópticos que possuem imagem especular, mas não necessariamente se sobrepõem, ok? Eles não podem se sobrepor, porque se eles se sobreporem, vai acontecer o quê? Basicamente, se existir a imagem especular e ela se sobrepor, nós temos então uma simetria molecular, ou seja, é a mesma molécula. E no fim das contas, não existe isomeria óptica ali. Então, enantiômeros são pares de isômeros ópticos que possuem imagem especular, mas estas não se sobrepõem, ok? Belezinha? Outra coisa, quando a gente falar de compostos assimétricos, necessariamente tem que ter o carbono ligado a 4 ligantes diferentes, que constituem isômeros ópticos. Lembrando que a palavra isômero nos remete a compostos de mesma fórmula molecular com estruturas ou com alguma coisa diferente, ok? Então, sendo isômeros ópticos, eles são chamados de enantiômeros. Beleza? Tranquilo até aí? Bom, então é o seguinte, a gente já revisou alguns conceitos e agora vem o grande problema. Quando nós temos mais de um carbono assimétrico, e aí, como é que eu faço para montar a imagem especular? Como que eu vou saber como fazer? Veja, vamos falar agora de número de isômeros. Como basicamente nós vamos trabalhar com isso? Simples. O número de isômero que um composto possui vai estar relacionado com o número de carbonos assimétricos presentes. Ou seja, a partir de agora nós vamos ter mais de um carbono quiral, mais de um carbono assimétrico. E aí vai mudar um pouquinho a forma de como representá-los. Por quê? Porque nós vamos ter mais isômeros ópticos. Então veja aqui, ó, existe uma relação matemática que nós chamamos de 2 elevado a n, onde 2 basicamente vai ser elevado ao número de carbonos. Carbonos o quê?
assimétricos. Então, nós vamos fazer uma relação de 2 elevado a n para saber a quantidade total de isômeros ópticos que aquele composto pode ter. Então, veja aqui na minha tabela, ó. Nessa tabela já está relacionado justamente isso. Se nós tivermos, por exemplo, 2 carbonos assimétricos, significa que nós vamos ter, ao todo, 4 isômeros ópticos. E aí, como que é essa divisão de isômeros? Simples. Se você tem 4 isômeros ópticos, necessariamente 2 precisam ser levógeros, ou seja, desvia a luz polarizada para a esquerda, e 2 precisam ser destrógeros, desviando a luz para a direita. E essa relação sempre vai ser exatamente a metade de todos os isômeros ópticos. Então veja, se eu tenho 3 carbonos assimétricos, eu tenho um total de 8 isômeros, sendo 4 levógeros e 4 destrógeros. Então, basicamente, é isso. Falou em assimetria, falou em mais de um centro quiral, a gente já faz essa continha de 2 elevado a n, que te diz qual é o número total. E você não necessariamente precisa representá-los. É uma forma mais rápida para descobrir quantidade de isômeros, se é uma mistura racêmica, quantos levógeros, quantos destrógeros e por aí vai. Ou seja, a partir do 2 elevado a n a gente tem uma série de informações. Agora vem aqui, ó. Imagine que nós temos esse composto. É um composto com 2 centros quirais. Ou seja, 2 carbonos que fazem ligação com ligantes totalmente diferentes. E quando isso acontece, significa dizer então que nós temos 2 carbonos assimétricos. Agora, imagine que eu peguei toda essa estrutura aqui e rotacionei ela, como eu estou mostrando aqui. Deixei ela em pé, de uma forma com que ficasse mais fácil da gente observar o que estava acontecendo com ela. Agora, veja que interessante. Esse composto aqui, ó, ele é exatamente a imagem especular desse carinha aqui. Se você colocar um plano aqui, um espelho basicamente, você consegue observar que esse cara é exatamente a imagem especular desse. E se você pegar esse composto, que eu vou chamar de 3, ele é exatamente a imagem especular do número 4, que eu coloquei aqui do lado para vocês. E olha que mais interessante ainda, quando isso acontece, você observa que isso é um par de enantiômeros. E esse também é um par de enantiômeros. Só que eles são isômeros ópticos da mesma estrutura, correto? Então existem 2 pares de enantiômeros, um total de 4 compostos com isomeria óptica, que é aquilo que a gente já discutiu. Ou seja, a nossa continha, 2 elevado a n, é 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então também funciona. Só que tem um porém. Quando você olha o composto 1 e 2, você vê que ele é totalmente diferente dos compostos 3 e 4. Eles não são nem a imagem especular e muito menos sobreponível, que era aquilo que justamente a gente estava discutindo. Então, significa dizer que eles são diferentes. Apesar de serem isômeros ópticos com atividade óptica, eles são diferentes. Isso significa dizer, então, que nós temos diastereoisômeros. Esse é o nome para caras que são diferentes, tanto a sua imagem especular, quanto a relação em termos de ser sobreponível ou não, ok? Essa relação de diastereoisômeros aqui, nós vamos estudar na próxima aula. Ok? Tranquilinho até aí? Beleza. Então vamos falar de mistura racêmica. É a segunda parte dessa aula. Falamos em como nós podemos obter a quantidade de isômeros ópticos através de um cálculo matemático. E agora vamos falar de mistura racêmica. Olha lá, ó. O que é mistura racêmica? É a quantidade equimolar de um par de enantiômeros. Poxa vida, professor. Quantidade equimolar de um par de enantiômeros. Não entendi nada. Moçada, sem problema. É facinho, quer ver? Vamos ver um exemplo que fica mais fácil, é mais simples assim.
Quando você tem dois carbonos assimétricos, por exemplo, você tem 2 elevado a 2, que é igual a 4 isômeros. Quando você forma 4 isômeros diferentes, necessariamente eles são levógeros e destrógeros. Então a mistura racêmica é a mistura igual, ou seja, equimolar, de levógero e destrógero. Então quer dizer que a mistura racêmica é a mistura dos dois. Basicamente é isso. Veja aqui, a quantidade de mistura racêmica será sempre a metade da quantidade de enantiômeros. Isso acontece por conta da necessidade de existir um par de enantiômeros, tanto destrógero quanto levógero. Então, moçadinha, o que acontece é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, 3 carbonos assimétricos, eu vou fazer 2 elevado a 3, que é igual a 8 isômeros. Necessariamente, eu vou ter 4 levógeros e 4 destrógeros, exatamente a metade. Significa que a mistura racêmica também será 4, porque ela precisa de uma quantidade equimolar de cada um dos componentes para formar a mistura racêmica. Beleza? Para finalizar a aula, vamos dar uma olhadinha no exemplo que eu trouxe aqui para a gente reconhecer o carbono assimétrico, visualizar todas essas relações de enantiômero, de mistura racêmica e fazer o cálculo em termos de quantidade de isômeros óticos que nós temos. Então veja aqui, ó. Exemplo. Professor, como eu vou saber qual carbono que eu vou olhar? Muito simples. Dica do dia. Presta atenção. CH3, CH2, C-O ou C dupla e C tripla não podem ser carbonos assimétricos. Então vamos colocar aqui do lado, ó. CH3, CH2, C dupla e C tripla não são carbonos assimétricos. Ok? Beleza? Então esse cara não vamos observar ele e nem esse. Por quê? Porque esse cara possui dupla e esse cara é um CH3. Beleza? Então sobrou 3 carbonos para a gente. Veja, esse cara aqui é assimétrico. Por quê? Porque ele faz 1, 2, 3, 4 ligações distintas. Bem como esse carinha e bem como esse cara. Ou seja, nós conseguimos observar 3 carbonos assimétricos, 3 carbonos quirais. E aí o que a gente faz? A relação de 2 elevado a n. Se nós fizermos assim, fica mais fácil da gente observar quantos isômeros esse cara pode nos trazer e não necessariamente desenhar. Então veja, ó, 2 elevado a n vai ser 2 elevado a 3, que nós temos um total de 8 isômeros. Bom, a partir dessa relação de 8 isômeros, nós já sabemos, primeiro, a quantidade de mistura racêmica e quantos são levógeros e quantos são destrógeros. Então veja, mistura racêmica, nós temos quanto? Se são 8 isômeros, um total de 4 misturas. Nessas misturas, 4 são levógeros e 4 são destrógeros. Bom, rapaziada, era isso aí que a gente tinha para falar de número de isômeros e de mistura racêmica. É fácil de trabalhar com isso. É só lembrar do 2 elevado ao número de carbono assimétrico. Ok? Então, eu vou deixando aquele meu abraço para vocês. Eu espero estar contribuindo para o desenvolvimento de vocês e motiva que a vaga vem.